Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor meu Deus, porque, ó Pai, hoje o Senhor chamou, Pai, o teu filho para trazer a palavra, Senhor Deus, para nós como igreja. Senhor, e existe uma expectativa no nosso coração, nós queremos ser abençoados por Ti. Senhor, então eu te peço em nome do Senhor Jesus que Ele possa ser um vaso nas Tuas mãos, Deus. Ó Pai, a derramar sobre os nossos corações amor, cura, libertação, Deus, ó Pai. Também, Senhor Deus, ó Pai, nos ensina, Senhor, tudo conforme a Tua palavra, porque nós queremos, Senhor Deus, Te obedecer, Pai. Assim, Pai, nesta manhã nós oramos e Te pedimos, Deus, aquieta o nosso coração na Tua presença e nos faz saber que Tu és Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Cara, eu durante o louvor eu chorei tanto ali que Deus é bom, amém? Quero compartilhar algo com vocês, algo que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu sei que hoje não é um culto de Santa Ceia, mas provavelmente seja a última vez que eu vou estar ministrando esse ano também. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes mesmo? Às vezes eu vejo uns meio abatidos, assim, meio... A palavra de Deus fala que nós devemos ser felizes o tempo todo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes nós colocamos nossos olhos em circunstâncias e situações que acabam gerando tristeza no nosso coração. Mas aí quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz, ali está a nossa esperança. Ele fala assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? A nossa esperança está nele. E hoje eu quero compartilhar algo. Eu quero estar falando sobre a cultura da mesa. A cultura da mesa. Eu não sei, para quem prega a palavra, para quem ministra, sabe que às vezes mais difícil do que não ter a mensagem é você ter duas. Que aí você fica, meu Deus, o que eu falo, o que eu ministro, o que eu prego. Eu quero estar falando a respeito sobre a cultura da mesa, mas uma outra mensagem que eu tinha também era movidos em íntima compaixão. Vamos ver se durante a caminhada, durante a mensagem, Deus mescla uma coisa com a outra, mas eu entendo que as duas é de extrema importância. Movidos de íntima compaixão. Mas eu quero estar ministrando hoje a respeito sobre a cultura da mesa, amém? Todo mundo achou? Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. A gente vai ler um pouquinho, tá? São alguns versículos. Então acompanha comigo aí. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que haviam sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram.
E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, como tudo isso, e já hoje, é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu e o lhe deu. E abriram-se então os olhos, reconheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? A cultura da mesa. A respeito da mesa, esses dias tem me chamado a atenção. Nós temos falado nesses últimos dias que, cara, nós aprendemos muito de Deus esse ano e o ano passado. Nós recebemos muita palavra, pessoas que têm conhecimento e autoridade para pregar sobre muitos assuntos. Casamento, homem, mulher, criação de filhos, revelação da palavra, cursos, seminários. E algo que tem me chamado a atenção, conversando com algumas pessoas, às vezes as pessoas estão compartilhando o problema que já foi ministrado durante esse ano. Cara, meu casamento está assim, a minha família está assim, nós estamos com um problema financeiro, estamos com um problema nessa área. E às vezes a pergunta que eu faço para mim mesmo, você não lembra do que foi ensinado? Você estava ali quando foi ministrado a respeito de tal assunto? E as pessoas falam: estava. E o que fica dentro de mim é: cara, você não entendeu o que foi falado? E muitas vezes nós temos ouvido muita coisa, muita mensagem, muitas pérolas tem sido jogado no nosso coração para trazer libertação para a nossa vida. E enquanto nós estamos ouvindo a mensagem de Deus a respeito do amor, a respeito de uma nova vida em Cristo, aquela mensagem parece que queima no nosso coração. Você fala: cara, a resposta para o meu problema está nisso daí. Se eu praticar isso na minha vida, isso pode ser que minha vida mude completamente, porque a resposta está aí. A resposta está na adoração, a resposta está em amar o meu próximo, a resposta está em ser um dizimista fiel. E queima no nosso coração durante a mensagem. Só que muitas vezes, quando nós voltamos para casa, parece que aquilo que uma hora queimou, ele se esfria e a gente esquece de todo o conhecimento que foi passado. E eu vejo que era isso que estava acontecendo com esses discípulos. Jesus havia falado muitas vezes para ele: convém que eu vá até Jerusalém e eu vou ser morto. Só que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus não disse nenhuma e nem duas vezes para ele, disse algumas vezes para eles. Certa vez Jesus até falou: não fiquem tristes, porque eu vou, mas depois eu vou voltar para levar vocês comigo. Eles, provavelmente naquele dia, eles entenderam a mensagem, só que quando Jesus ele foi crucificado, foi morto e sepultado, esse povo esqueceu de toda a mensagem que havia sido pregada. Então eles voltam para a cidade de onde eles eram, até
Jesus disse para eles: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até isso eles esqueceram. Então, quando eles estão voltando para o caminho, para a casa deles, eles começam a questionar um ao outro. Cara, por que será? Por que será que Jesus, que era para ser o Salvador, o nosso libertador, mataram ele e agora? E a Bíblia fala que eles se tornam tristes, porque eles colocam os olhos na situação em que eles estavam passando. Eles olham para as circunstâncias e as circunstâncias falam mais alto do que tudo aquilo que eles tinham aprendido, tudo aquilo que eles tinham visto, tudo aquilo que um dia eles experimentaram com Jesus. Milagres, vidas sendo ressuscitadas. Eles esquecem tudo e colocam somente os olhos nas circunstâncias. E talvez você se encontre assim hoje, olhando para as suas circunstâncias e triste no seu coração, porque você olha e fala: Senhor, eu sinto às vezes que eu vou morrer. Eu sinto às vezes que o meu casamento está por um fio. Eu sinto às vezes que parece que está faltando tudo dentro da minha casa. Senhor, o que eu faço? E porque nós colocamos os nossos olhos nas circunstâncias e esquecemos daquilo que um dia foi falado, o nosso coração ele se entristece. Um dia a mensagem queimou no nosso coração. E aí Jesus ele começa a explicar mais uma vez para eles. Convém que assim acontecesse com o filho, como disse os profetas, como disse Moisés, e a mensagem voltou a queimar no coração deles de novo. Só que eles não conheciam e eles não entendiam que aquela pessoa que estava com eles era alguém chamado Jesus. A gente pode resumir todo o evangelho em um único versículo. João 3,16. Como que Deus resolveu o problema do mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho, para que todo aquele que nele crer, coloque os seus olhos em Jesus, não pereça, não fique triste, não fique desanimado, mas receba a vida eterna. E ali, enquanto eles estavam caminhando, a mensagem queimava no coração deles, e Jesus fez como que ia além. Falou: olha, foi bom conhecer vocês, foi bom o papo que a gente teve, né? Aprendi muito com vocês também, mas eu preciso ir. E aí os discípulos falam: mas já é tarde. Entra aqui e fica conosco. Janta com a gente. E aqui quando a gente entra na mensagem, a cultura da mesa, a gente vê que quando a gente senta à mesa com alguém, coisas profundas começam a ser faladas. Quando a gente senta à mesa com alguém, normalmente é com alguém que você tem intimidade. Normalmente é onde você vai compartilhar as dificuldades, as lutas que você está passando. Às vezes começa de um nível muito superficial. E aí, como é que está lá o seu trabalho? Ah, cara, tá assim, assim. Mas aí eu preciso ganhar mais. E a conversa vai indo. E de repente você começa... Cara, eu estou trabalhando demais que... O Iaquim está afetando a minha família. Sério. Não estou tendo mais tempo com os meus filhos. Os horários estão ficando ruins. E a conversa começa a ficar séria. Quando Jesus ele entra na casa desses discípulos, ele senta à mesa com eles. A Bíblia fala que ele pega o pão. E quando ele pega o pão, ele parte. Isso fala de alguém que tem um relacionamento com Jesus. Porque a forma como Jesus ele partiu o pão, a forma como ele entregava em amor aos seus discípulos, querendo dizer: cara, eu sou um com você. Ninguém fazia igual Jesus. O versículo para o ano de 2009 já começou, né, pastor? 2000? Eu falei 2009? Eu acho que eu falei 2009 umas 20 vezes essa semana. Foi muito, 2009. 2019. O menor virá a ser 1000. E o mínimo, um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Querido, Jesus, ele não veio para fazer membros.
Jesus não veio para encher uma igreja. Jesus veio para fazer discípulos. E o discípulo é aquele que muitas vezes, quando Jesus estava pregando, ele pregava a multidão. Ele falava coisas bonitas para a multidão, porque é isso que a multidão queria ouvir. Eles não queriam ter um relacionamento com Jesus, eles só queriam comer pão e receber o milagre. E ali eles ficavam a um nível superficial. Vocês já ouviram falar do tabernáculo, construído no deserto por Moisés? O tabernáculo fala de 3 lugares. O primeiro lugar é onde todo mundo entrava. Qualquer um entrava. E eles entravam para oferecer um sacrifício por perdão dos seus pecados. Só que existia um outro nível onde já não era mais qualquer um que entrava. E aí era o povo que estava fazendo a obra na casa de Deus. E é legal que nesse segundo lugar, sabe o que tinha ali? Uma mesa. E ali tinha uma mesa com pão. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. E ali ficavam algumas pessoas. Só que ali não era o fim do tabernáculo, porque havia um lugar mais fundo. Atrás de uma cortina grossa, onde eles só poderiam entrar naquele lugar uma vez por ano, mas era ali onde Deus ele se manifestava. E na verdade é ali que Deus ele deseja que nós estejamos, nesse lugar onde a presença de Deus ela é manifesta. Só que uma pessoa só poderia entrar naquele lugar, o sumo sacerdote. Só que nunca foi a vontade de Deus que fosse desse jeito. Então Jesus ele veio, se fez sumo sacerdote do povo. Morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali o véu foi rasgado. Querido, o véu foi rasgado. Para que a gente não precisasse mais ficar nem no primeiro e nem no segundo, mas que nós pudéssemos adentrar com ousadia na presença de Deus. A cultura da mesa fala que quando os discípulos sentaram com Jesus, e ali ele parte o pão. Partir o pão fala de um nível de intimidade. Fala de muitas vezes você entrar no seu quarto, sentar à mesa com Jesus, você e Jesus. E é ali onde as coisas começam a ser reveladas. Quando eles sentaram à mesa e partiu o pão, a Bíblia fala que caíram dos olhos dele algo parecido com escamas. E então eles puderam enxergar Jesus. É onde a palavra começa a fazer sentido. É onde aquilo que foi ministrado durante o culto e queimou no seu coração começa a fazer parte da sua vida. Existem muitas pessoas que conhecem um Jesus simplesmente de ouvir falar. Esse dia o Diogo e a Caroline foram lá em casa e nós estávamos tendo um tempo de mesa, compartilhando da palavra de Deus. A hora que eu cheguei em casa, eu não sabia o que o Diogo quer dizer, sabia mais ou menos. A hora que eu cheguei em casa, eu vi o carro dele lá, eu falei, rapaz, hoje o negócio vamos desenrolar os mistérios. Nós chega lá, nós começa a conversar a respeito da Bíblia. Enquanto a gente estava conversando a respeito da palavra de Deus, me veio uma mensagem que eu peguei para mim mesmo. Que eu estava falando para eles, eu falei, se o único Jesus que nós conhecemos é o Jesus que é pregado aqui do púlpito, quão miserável nós somos. Se o único Jesus que você conhece é o Jesus que é ensinado aqui, é falado na célula, é o Jesus que você conhece do YouTube, cara, você, miserável, fala de alguém que está numa miséria espiritual, porque quando você senta na mesa com Jesus, você entra no seu quarto e você começa a adorar Ele, você conhece um Jesus verdadeiro. Não que o que está sendo ensinado aqui não é verdadeiro e não pode transformar a sua vida. Sim, ele pode. Mas se você pegar a mensagem que está sendo ministrada aqui, você entrar com Jesus, sentar com Ele na mesa e falar, Senhor, qual é a aplicação disso para a minha vida? O que o Senhor quer fazer na minha vida através dessa palavra? E aí onde Ele vem, Ele fala, agora eu vou te explicar os mistérios do reino.
pastor ministrou a Santa Ceia semana passada, a última ceia do ano. E eu estava aqui no canto, aqui na frente, e eu comecei a orar e comecei a falar com Jesus. Comecei a falar algumas coisas e pedir perdão e pedir ajuda em algumas coisas. E de repente, gente, é orar, é você falar com Deus. Mas de repente, naquele momento, eu me vi sentado à mesa, eu e Jesus. E aí, quando você se vê sentado à mesa, quando você está sentado na mesa com alguém, é inevitável você olhar na cara da pessoa. Por mais que você esteja brigado, de vez em quando você vai dar uma olhadinha e abaixa a cabeça de novo. E a hora que eu estava ali, sentado na mesa com Jesus, falando com Ele, a minha oração mudou. Porque eu entendi que não somente Ele estava ouvindo a minha oração, mas Ele estava olhando para mim o que eu estava falando. E a pergunta que Ele fez para mim é: Alex, você tem certeza que você quer isso que você está falando? Você tem certeza que o que você está falando para mim é sinceridade do seu coração? Ou você só está fazendo uma oração simplesmente por fazer? Quando nós nos assentamos à mesa com Jesus, é onde aquilo que está no nosso coração começa a ser revelado. É onde nós podemos escutar de forma pessoal dele o que ele tem preparado para a nossa vida. E aí, quando eu comecei a ver essa questão da cultura da mesa, quando nós nos assentamos com Jesus, eu comecei a ver que, cara, pensa num cara que toda hora estava sentado numa mesa. Era Jesus. Jesus, ele sentava na mesa com os discípulos. Jesus, ele sentava na mesa com Lázaro, com Marta, com Maria. Jesus, ele sentava na mesa com os fariseus, com os cobradores de impostos. Sabe aquela história de Zaqueu? Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus passar. Jesus fala para ele: desce, porque hoje convém eu entrar na sua casa. Até aquele momento, Zaqueu não tinha sido salvo. Até aquele momento, ele viu Jesus pessoalmente. Ele viu Jesus chamar ele pelo nome. Só que quando ele leva Jesus para casa, quantos de nós muitas vezes queremos só ver Jesus passar, mas não queremos levar Jesus para casa? Nós não queremos ler a Bíblia quando está em casa, nós não queremos orar quando estamos em casa. Nós simplesmente queremos ver a mensagem que o meu líder ou o meu pastor vai trazer para mim. Só queremos ver Jesus passar. Só que Zaqueu, ele vê Jesus passar, Jesus fala com ele e leva ele para casa. E enquanto eles estão ali sentados, Zaqueu, alguns cobradores de impostos, Jesus, naquela hora, Jesus revela o coração dele, que ele fala: Senhor, se eu pequei, se eu roubei alguém, hoje eu me arrependo. E eu vou retribuir, eu vou recompensar tudo aquilo que eu fiz. E mediante o arrependimento de Zaqueu, com Jesus à mesa, ele fala: hoje a salvação entrou na sua casa. Muitas vezes a salvação não tem entrado na nossa casa porque você não tem sentado à mesa com Jesus. A gente estava semana passada, semana retrasada, falando a respeito disso. Cara, eu tenho muita vontade de ir para a Coreia. Só dos relatos que eu escuto falar. No Monte da Oração. O Monte da Oração é um cemitério na Coreia do Sul. E o pessoal vai lá e jejua 7, 14, 21 dias, 40 dias no monte, buscando a presença de Deus. Só que algo que talvez mais me chamou a atenção ali, sabe o que é? Tem o culto, o primeiro culto começa às 4 horas da manhã. E depois daí são 7, 9 cultos, algumas coisas assim, 10 cultos. São 10 cultos durante o dia. E sabe o que é legal lá? É que depois que você escuta a mensagem, eu só vi em foto, depois que você escuta a palavra, a pregação da palavra, eles entram numa portinha que só cabe, dependendo a pessoa nem cabe ali, né? É uma portinha pequena. E eles entram ali, e eles ficam em silêncio. Eles se sentam à mesa com Jesus. E falam: Senhor, qual é a aplicação dessa palavra para a minha vida?
Isso faz muita diferença de simplesmente sermos ouvintes da mensagem, mas quando nós temos um relacionamento íntimo com Jesus, é quando Ele começa a libertar o nosso coração. A cultura da mesa. Em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. A partir do verso 31. 31 não, 37. Lucas 11, 37. Diz assim: e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, sentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavará antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não foi também o que fez o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. E aí ele continua falando com o fariseu. Você já pensou? Você falar: Jesus, vamos sair para jantar e eu vou pagar tudo. Vai ser por minha conta, preparamos um banquete. Quando esse fariseu ele saiu para comer com Jesus, levou Jesus para comer com ele, se senta à mesa, a Bíblia fala que Jesus começou a comer sem lavar as mãos. Isso escandalizou. Só que quando ele senta à mesa com Jesus, cara a cara, e Jesus vê o comportamento dele, como eles estão na mesa, é onde ele começa a ouvir a verdade. Às vezes a gente não gosta de ouvir a verdade, porque a verdade, ela vem nos trazer um confronto para a mudança. É a verdade que nos liberta. Só que muitas vezes a gente quer que só o ego seja acariciado. Eu quero que as pessoas me amem. Eu quero que as pessoas cuidem de mim. Eu quero que ninguém me julgue, ninguém me critique. Eu só quero ser aceito. Só que toda vez que alguém sentou à mesa com Jesus, ele revela aquilo que está dentro do coração. E ali, quando esse fariseu ele senta com Jesus, Jesus começa a mostrar para ele o que precisava ser arrependido e o que precisava ser transformado. E esse fariseu se escandalizou. E os fariseus eram os homens religiosos, os grandes líderes daquela época. E conforme Jesus começa a revelar aquilo que está no coração do fariseu, a Bíblia fala que tinha alguns escribas. Os escribas eram os caras que manjavam da palavra. E eles acabam sendo afetados por aquilo ali. Ele fala assim: Senhor, o que você está falando está ofendendo a nós também. Aí Jesus fala: que bom que vocês estão na mesa junto. Porque vocês também são como um túmulo, como um sepulcro caiado. Por fora são bonitos, mas por dentro vocês estão podres. Jesus começa a mostrar a religiosidade que havia no coração daqueles homens. Jesus começa a falar que simplesmente uma intimidade e relacionamento com Deus não tem a ver com você vir todos os cultos. Não tem a ver com o Endo falar assim: levanta sua mão e adore ao Senhor. Querida, a adoração ela vai muito além de você levantar suas mãos porque alguém pediu. A adoração vai muito além de você bater palma porque alguém está pedindo. Adoração, e é isso que Jesus fala, Ele busca os adoradores que o adoram em espírito e verdade. E ali quando Jesus começa a mostrar para aqueles homens qual era o posicionamento do coração deles e o que precisava ser transformado, sabe qual foi o final desse jantar? Vai para o capítulo seguinte, capítulo 13, verso 1. Não é o 13 não. 12. Um jantar, um simples jantar. 12:1.
palavra de Deus diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. De sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Um jantar. Uma simples refeição. Quando a verdade é revelada, eles não queriam aceitar isso, então eles começam a fazer um barraco. Quem é você para falar assim comigo? Quem é você para mostrar os meus erros, os meus defeitos? Quem te deu autoridade para mandar na minha vida? Jesus não estava mandando, ele só estava revelando aquilo que estava no coração deles. E começa um alvoroço, tamanho tal, que se juntaram milhares de pessoas naquele lugar e um empurrava o outro. E ele continua dizendo que aí Jesus ele começa a falar, imagina, aquele um empurra, aí quem é aquela coisa toda? Jesus no meio daquele povo todo ele começa a gritar: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Se o único Jesus que nós conhecemos é esse que é ministrado no púlpito, gente, quão miserável nós somos. Porque quando nós estamos num nível de relacionamento e intimidade com o Senhor, é quando Ele revela o nosso coração. É quando Ele fala para nós o que é necessário fazer para que o nosso casamento seja transformado. E sabe qual é o maior problema que a gente encontra nos dias de hoje? O nosso pastor está aqui. Qual é o trabalho e função de um pastor? Instruir-nos na palavra. Cuidar das ovelhas. Hoje um pastor, ele tem que ser psicólogo, psiquiatra, especialista em criação de filhos, fazer todo tipo de ação beneficente, casamento, finanças. E aí as pessoas chegam para o pastor e falam assim: pastor, eu estou passando por um problema assim, 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 assado. Ora por mim aí para que as coisas mudem e transformem. Nosso relacionamento com o pastor deveria ser: pastor, eu estou passando com um problema. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Me ensina como eu posso mudar a minha vida. E aí o pastor, ele, olha irmão, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. E a gente sair daquele lugar, ir para a mesa com Jesus e falar: Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração. As pessoas, elas não querem. Elas querem que alguém mude a vida delas. Muda a minha vida, faz algo por mim. Jesus fala assim: querido, quem muda a sua vida é você. Quem muda a sua vida é você tirar os seus olhos das circunstâncias, colocar os seus olhos em Jesus e se arrepender. Esse é o trabalho, essa é a função do pastor. Instruir-nos na palavra, para que nós tomamos um posicionamento e mudamos a nossa vida. Só que quando é falado, às vezes, isso, você precisa se arrepender disso. Aí começa o alvoroço. Quem é você para falar assim comigo? Quem é você? Quando nós sentamos à mesa com Jesus, é quando o nosso coração é revelado. Se nós queremos fazer a diferença nessa nação, no Japão, estava conversando com o Maihard esses dias, ele falou: Alex, eu entendi que não são mais métodos, não são mais livros. A resposta está em eu entrar no meu quarto e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A resposta está em eu sentar à mesa e falar: Senhor, qual é os planos do Senhor para esses adolescentes? Senhor, qual é os planos do Senhor para a minha casa, para a minha família? Senhor, qual é os planos que o Senhor tem preparado para mim em 2019? Só que aí, sabe o que as pessoas fazem? Dá uma direção para mim aí, para a minha vida. Qual é o meu propósito? Quantos líderes já ouviram isso? Cara, fala, qual é o meu propósito? Seu propósito é ser Jesus. Amém? Mas existe um lugar onde Deus ele quer nos levar a um nível, não de multidão, não simplesmente de pão e de milagres, mas a sentarmos à mesa com Ele. E todo aquele que se assenta à mesa com Ele, vê Jesus partindo o pão. E a sua vida nunca mais é a mesma. Em João, no capítulo 21,
João no capítulo 21, a Bíblia fala que Jesus tinha morrido, ressuscitado, e os discípulos tinham ido pescar. Quando os discípulos tinham ido pescar, eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. João 21. Não precisa abrir não, vou só... Eles tinham pescado a noite toda e eles não tinham pego nada. Então eles olham lá para a areia e tem um homem lá. E esse homem pega e grita para eles: o que vocês pescaram? Ele fala: cara, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. E essa pessoa fala para ele: joga a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar peixe. Quando ele joga e ele vai puxar, ele lembra que um dia eles já tinham passado por essa experiência. E naquela hora os discípulos que estavam tristes, João fala para Pedro, olha para Pedro e fala: cara, é Jesus. É o mestre. Então Pedro ele se joga na água e eles vão até a areia. E quando chega lá, sabe o que Jesus estava fazendo? Uma fogueira. E eles olham para aquela fogueira e tinha pão. Jesus fala para ele: traz os peixes. Pedro foi lá, pegou o peixe, colocou ali. Eles tinham medo de perguntar, porque eles não conseguiam reconhecer aquela pessoa. Mas eles sabiam que quem age daquele jeito e quem prepara uma mesa é o Senhor Jesus. E aí Jesus ele dá graças pelo alimento e ele parte o pão. Isso é algo, querido, que é para mim e para você, para aqueles que são discípulos. Um nível de relacionamento e intimidade com o Senhor é uma igreja assim que Deus ele quer ver. Não é uma igreja que adora Ele simplesmente porque uma música está sendo cantada. Não é uma igreja que faz as coisas para Deus porque simplesmente uma ordem foi dada. Mas é uma igreja que queima por amor ao Senhor, porque nós temos escutado a voz dEle. E quando nós escutamos a voz dEle, e aí vem uma direção, é onde a gente pode dizer: cara, Jesus já tinha falado comigo a respeito disso. Faz muito sentido, é Deus confirmando aquilo que Ele tinha falado comigo no lugar secreto. Mas muitas vezes nós não queremos levar Jesus para casa. Nós não queremos assentar à mesa com Ele e comer o pão da vida. Jesus não nos chamou para ser multidão. Jesus nos chamou: ide por todo o mundo e fazei discípulos. E o discípulo é aquele que está à mesa com o Senhor. Eu ia começar por esse texto aqui, mas eu achei assim muito forte. Mateus capítulo 26, a partir do verso 20, não precisa abrir não. Diz que Jesus sentou à mesa com os discípulos para a última ceia, antes de ele ir para o jardim do Getsêmani. E quando ele senta ali à mesa, em Mateus capítulo 26, diz assim: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Com quem? Com os 12. Sentou com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. Já pensou? Jesus, quando senta à mesa com os 12, aqueles que ele escolheu, aqueles que supostamente tinham os maiores títulos da igreja, porque não era igreja naquela época, os discípulos de Jesus, os apóstolos. Jesus olha para ele sentado à mesa e ele fala: um de vocês há de me trair. E aí sabe o que acontece? Começa um alvoroço. E os discípulos começam a se questionar: quem será que é? Quem que é? Você? Não, é você? Não, não sou eu. E ali, em João no capítulo 13, fala que quem estava mais perto de Jesus era um dos discípulos chamado João.
Querido, quando você senta na mesa com Jesus, é onde você pode descansar no peito dele. Quando você senta na mesa com Jesus, é quando você pode olhar nos olhos dele e ouvir ele diretamente. E então, o que estava mais perto de Jesus, com a cabeça no peito dele, Pedro cutuca e fala para ele, cara, pergunta quem é. Jesus revelou o coração de alguém. Jesus está mostrando a verdade. E ele disse que alguns dos discípulos hão de trair. Pergunta para ele quem que é. E aí João levanta e fala assim, mestre, quem é? Jesus fala, a pessoa que lançar mão do pão no mesmo prato que eu, esse é o que há de me trair. Naquela hora, Judas ainda não tinha vendido Jesus. Ele já estava com o coração ruim, amargo, coração azedo. Jesus já olhava para ele e falava, cara, algo ruim vai acontecer aí. E revela o coração de Judas. Nós não fomos chamados para viver uma religião. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Ser Jesus onde quer que nós fomos. Fazer as mesmas obras que Jesus fez. E aí, para encerrar, eu vou entrar só um pouquinho na outra. Movidos de íntima compaixão. Eu assustei. Falo a verdade para vocês, eu assustei quando eu fui pesquisar na Bíblia a palavra compaixão. Você não tem noção do tanto de vezes que aparece a palavra compaixão na Bíblia. E você não tem noção do tanto de vezes em que Jesus age em compaixão. Quando Jesus ele cura o cego, a Bíblia fala, e movido em íntima compaixão. Quando Jesus ele alimenta a multidão com 7 peixes, ele é movido em íntima compaixão. Quando tudo que Jesus faz, ele é movido em íntima compaixão. E sabe o que é íntima compaixão? Fala de você olhar para o sofrimento da pessoa e você desejar no seu coração fazer algo para ajudar ela. E queridos, se nós somos discípulos de Jesus, se nós devemos ser Jesus onde nós estamos, falar como Jesus falou e agir como Jesus agiu, nós precisamos entender que nós precisamos ter compaixão das pessoas como Jesus tem. Não tem a ver com fazer as mesmas obras que Jesus fez. Tem a ver com fazer as mesmas obras como Jesus fez. Certo dia a Bíblia fala que havia um homem leproso. E hoje a lepra ela tem cura. Mas naquela época aqueles que tinham lepra eram considerados como pessoas que tinham uma maldição sobre si. Alguém que Deus está julgando. Então quando a pessoa ela era identificada com lepra, ela tinha que sair do meio do povo. E ela vivia num lugar só para leproso. E ali eles iam apodrecendo. Para que fosse identificado um leproso, eles carregavam um sino. E por onde ele passava, aquele sino ia tocando. E a própria pessoa tinha que gritar, imundo, imundo, para que as pessoas saíssem de perto e ele pudesse passar. Então, quando uma pessoa ela era identificada com lepra, ele sabia, não vou mais poder ficar com os meus filhos, não vou mais poder ficar com a minha esposa, vou ter que largar o meu trabalho, ele ia ter que se isolar. E chega um homem, então, que dentro do coração dele, ele não colocou os olhos naquilo que ele estava passando, mas colocou os olhos dele em Jesus. E ele chega para Jesus e fala, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia fala assim, que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nele. Jesus não falou assim, ser curado, vai embora. Porque não era essa a grande dor no coração daquele homem. A grande dor no coração daquele homem é ninguém nunca mais vai poder relar em mim. Eu nunca mais vou receber um abraço. Eu nunca mais vou poder ver minha esposa e os meus filhos.
E Jesus, quando ele olha para aquele cara, ele não olha para a circunstância, mas ele olha para o coração e ele fala: o que esse cara precisa não é simplesmente uma cura do lado de fora, mas movido íntima compaixão, Jesus toca nele. Algo que naquela época, se Jesus tocasse nele, a doença seria passada para ele. Não é simplesmente fazer o que Jesus fez, mas é fazer como Jesus fez, cheio de íntima compaixão. E quando ele toca naquele homem, provavelmente aquele homem, ele fala: como pode alguém ter me tocado? E aquela cura de Jesus foi algo tão grande que instantaneamente o corpo dele foi sarado. E isso é algo totalmente oposto, muitas vezes, daquilo que nós temos vivido. A compaixão, ela é totalmente contrária ao egoísmo. O egoísmo fala de você se preocupar somente com a sua vida. Os meus problemas, as minhas lutas, as minhas preocupações. Eu não tenho dinheiro nem para mim. Eu estou passando pelos meus problemas, o meu casamento está ruim. Como que eu posso ajudar alguém? Cara, se você é discípulo de Jesus, você precisa aprender a ter compaixão das pessoas. Compaixão é diferente de empatia. A empatia fala de você estar ali no mesma coisa, nós dois somos estamos ruins juntos. Vamos tentar nos levantar. A compaixão fala de talvez você estar até bem. Talvez Deus tenha feito grandes coisas na sua vida. Mas você olha para a pessoa e fala: cara, se eu puder fazer alguma coisa para te ajudar, eu quero ser resposta de Deus na sua vida. Vocês conhecem aquele Nick Voo alguma coisa? Que não tem braço, não tem perna. E aquele cara é incrível. Você começa a ver algumas coisas dele. Ele sofreu de terrível depressão. Tentou se suicidar algumas vezes. Mas um dia ele descobriu que havia um propósito de Deus na vida dele. Levar Jesus às pessoas. E ele escreveu um livro que chama assim: Seja os pés e as mãos de Jesus. Cara, me explica, como que alguém que não tem pé, como que alguém que não tem mão pode escrever um livro dizendo: seja os pés e as mãos de Jesus? Ele não tem. Só que ele é um cara movido de íntima compaixão. E por onde ele passa, o amor de Deus que flui através da vida dele toca o coração das pessoas, trazendo libertação. Sabe aonde a gente adquire isso? Na mesa. Quando você senta na mesa e fala: Senhor, me dá o teu amor. Me ensina a amar como o Senhor ama. O que precisa ser mudado na minha vida? O Diogo esse dia ministrou a respeito do amor. O amor... A palavra de Deus fala que Deus é amor. Mas nós precisamos aprender a ter compaixão das pessoas. Sabe aquela música que cantava: se os meus olhos não enxergam aqueles que precisam de Deus. Esse dia eu chorei muito com essa música. Se os meus ouvidos não escutam os que precisam de Deus, se as minhas mãos não se estendem aos que precisam de Deus, reacende em mim, Senhor. Reacende em mim o amor pelo perdido, como um dia você teve por mim. A igreja era para ser conhecida como aqueles que amam. Aqueles que se movem em íntima compaixão, porque Deus é amor e Jesus, tudo o que ele fazia, era movido em íntima compaixão. Mas muitas vezes nós não conseguimos, porque nós não nos assentamos à mesa com ele para ouvir algumas verdades que nós, como discípulos, precisamos ouvir. O egoísmo toma conta do nosso coração. A minha vida é mais importante do que aquele que chora. Enquanto a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que Ele deu. Eu já vou estar orando para encerrar. Tem um homem chamado Todd White, um evangelista. E aquele cara... Às vezes ele sai para orar por todas e qualquer pessoas, em qualquer lugar. E vira e mexe, alguns vídeos dele, ele pega e ele arranca $100 do bolso.
e ele dá para as pessoas. A Bíblia fala que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Melhor é dar do que receber. Porque talvez no pouco que nós temos, o pastor falou a respeito do pouco esses dias, pode ser muito para aquele que não tem nada. O nosso pouco pode ser muito para aquele que não tem nada. E a nossa identidade como filhos de Deus é dar. E o Todd White, ele arranca $100 do bolso, entrega para as pessoas, e ele fala assim, eu sou cristão. E como eu tenho a natureza do meu pai, eu entendi que nós como cristãos somos chamados para dar. Talvez você não vai ter dinheiro para dar. Talvez você não vai ter um emprego para dar. Talvez você não vai ter coisas que vai poder transformar a vida daquela pessoa, mas o seu coração deve queimar em íntima compaixão. Cara, se eu puder fazer alguma coisa por você, se eu puder te ajudar de alguma forma, sabe o que o mundo precisa? Do amor de Deus. Uma menina estava perguntando para mim, se Deus ele é tão bom, se Deus ele ama as pessoas, por que existem as pessoas passando fome? Por que existem as pessoas enfermas? Sabe o que Jesus disse e respondeu certa vez para os discípulos? Senhor, por que esse cara está cego? É pecado dele ou é pecado dos pais? E Jesus falou, nenhum nem outro. Para que nós sejamos mãos e pés do Senhor onde nós fomos. Para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Jesus orou por ele e foi curado. Sabe por que as pessoas passam fome por dificuldade? Para que você possa levar o amor de Deus. Para que você seja mãos e os pés de Jesus aonde você está. E essa mensagem, movidos de íntima compaixão, fala, resumindo agora para fechar, Deus escolheu ser amado nas pessoas. Vou repetir. Deus escolheu ser amado nas pessoas. Jesus ele disse, porque eu estava com fome e me deste de comer. Porque eu estava com frio e me vestiste. Porque eu estava doente e foste me visitar. E os discípulos olharam e falaram, Senhor, mas quando nós fizemos isso por ti? E ele falou, quando você fez aos meus pequeninos, aos meus filhos necessitados, foi a mim que vocês fizeram. Você já pensou se a pessoa que está necessitada mais perto de você foi Deus que colocou ela ali para provar o seu coração? Porque é isso que Deus faz. E ali quando você abençoa a vida daquela pessoa, movido de íntima compaixão, sabe quem que recebe? Jesus recebe a tua oferta. E ele fala, ele tem sido fiel e obediente. Só que existe um outro povo, que ele fala, apartai-vos de mim, vocês, miseráveis pecadores. Os discípulos se assustam. Ele fala, por que o Senhor está dizendo assim conosco? E ele fala, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com frio e vocês não me vestiram. Eu estava doente e vocês não foram me visitar. Ele fala, quando nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer aos pequeninos necessitados. Foi a mim que vocês abandonaram. Movidos de íntima compaixão. Querido, se você quer ser Jesus onde você está, senta na mesa com Ele. Senta na mesa com Ele. E começa a aprender dEle, a ser manso e humilde de coração. A ter compaixão daqueles que choram, porque quando você tem compaixão de alguém, Deus é manifesto naquela vida. E ali a pessoa ela recebe o amor de Deus. Já viu aquelas pessoas que falam assim, olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Sabe o que as pessoas querem ouvir? Cara, você me ama? Você se importa comigo? Você está disposto a me ajudar nas minhas dificuldades? E aí quando você fala, cara, movido de íntima compaixão, conta comigo. Vamos lutar junto, vamos fazer a obra, eu vou te ajudar,
Vou correr atrás daquilo que for necessário. Sabe o que acontece depois de tudo isso? Pais, irmãos, eu quero dar um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Porque eu estava sem nada para comer dentro da minha casa, mas Deus teve compaixão de mim e usou a vida dos irmãos para me abençoar. Movidos de íntima compaixão. Ser cristão não é simplesmente estar dentro de uma igreja. Ser cristão não é simplesmente você frequentar um culto. Ser cristão fala de nós fazermos as mesmas obras que Jesus fez, da forma como Ele fez. A multidão estava com fome. Jesus fala, vamos dar comida para eles. Os discípulos falam, você está louco. Não tem pão para todo mundo. E ele fala, o que tem? 7 pães. Antes de ele pedir os pães, sabe o que ele falou? Se eu despedir essa multidão, eles vão cair no caminho. Porque faz 3 dias que eles estão sem comer. Movidos de íntima compaixão. A cultura da mesa. Eu queria convidar você a ficar de pé. Se o único Jesus que nós conhecemos é aquele pregado nos púlpitos, querido, quão miserável nós somos. É de extrema importância você estar em todos os cultos para adorar ao Senhor. Não se engane. É de extrema importância nós fazermos parte do corpo de Cristo. O engano que às vezes as pessoas estão pensando é eu posso ter Deus na minha casa. A palavra de Deus fala que Jesus ele vai vir buscar quem? Jesus vai vir buscar quem? A igreja. Sabe o que significa a palavra igreja? Um ajuntamento de pessoas. Você não é igreja. Entenda isso, você não é igreja. Você é templo do Espírito Santo. E você faz parte do corpo de Cristo. Não tem como você servir a Deus de forma sozinha. Porque Jesus vai vir buscar a igreja. Nós precisamos viver em comunhão e nos relacionarmos uns com os outros. Sabe quando a gente escuta isso? Quando a gente se assenta na mesa com Ele. Provavelmente é a última vez que eu vou pregar esse ano. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração. As palavras de Jesus queimavam no coração dos discípulos enquanto eles estavam no caminho. Mas eles só tiveram a revelação de Jesus quando eles sentaram à mesa. Se você quer algo diferente para a sua vida no ano que vem, querido, adquira essa cultura. A cultura da mesa. A cultura que os discípulos praticavam com Jesus. Onde muitas vezes a verdade é revelada. E quando a verdade é revelada, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Sabe, eu quero estar orando com você nesse momento. Cara, Jesus é bom demais. Não sei se você entende isso, mas não há nada melhor. Não há outro lugar que eu quero estar. Sabe, a gente não tem uma mesa aqui hoje, porque como eu disse, não é Santa Ceia, não vai ser partido do pão. Mas eu queria que de uma forma assim simbólica, se você hoje deseja, sabe, sair do lugar de comodismo onde você está. Às vezes do lugar de egoísmo, às vezes do lugar de ser a multidão, para se assentar à mesa. Sabe, eu queria convidar você a sair do seu lugar e se prostrar diante de Deus. Se prostrar não diante de mim, não diante do Senhor. Porque nós somos chamados para ser discípulos.
E o que é feito na mesa, aquilo que é feito na mesa é algo tão poderoso. Presta atenção aqui, ó. Aquilo que é feito na mesa é algo tão poderoso que uma mulher desejou comer as migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Jesus, ele disse: eu não vim para trazer pão para os cachorrinhos. Eu não vim para trazer o pão para vocês, mas ela fala assim: Senhor, talvez eu não possa sentar à mesa. Talvez eu nem mereça sentar à mesa, mas algo que eu entendo é algo tão precioso. O que é estar ali na mesa, que até mesmo as migalhas que caem da mesa podem transformar a minha vida. Se o único Jesus que nós conhecemos é esse pregado do púlpito, querido, quão miserável nós somos, porque Jesus nos chamou para sentarmos à mesa com Ele. A sentar à mesa com Ele. Apocalipse capítulo 3, no verso 20. Jesus, ele diz à igreja. Jesus, ele diz para a igreja: eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, aleluia, me assentarei à mesa e eu cearei com Ele. Não é para uma religião, não é para algo superficial, querido, mas existe um lugar maior de intimidade, de relacionamento com Ele, e é nesse lugar que Jesus, Ele quer nos levar, e é nesse lugar que Ele quer que nós estejamos, para que nós não sejamos simplesmente a multidão, mas para que nós possamos ouvir dEle as palavras de vida eterna, porque Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós queremos nos assentar à mesa contigo, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz. Meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Senhor, leva a um nível maior de intimidade, Pai. Eu não vou nível maior de parar, gastarei Porque o Senhor não nos chamou para um nível superficial. minha vida aos teus pés. Mas o Senhor é o Deus que fala. Muitas coisas, muitas vezes, tentam roubar o nosso coração de Ti. Tentam roubar a nossa atenção. E porque nós colocamos os nossos olhos na circunstância, muitas vezes nós nos encontramos tristes. Fogo cerrado em meu peito. Mas o Senhor nos Não chamou me para dá colocarmos os nossos olhos em Ti, Senhor. Eu não tenho descanso. Os nossos olhos em Ti, Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Pai, essa é a obra que nenhum homem consegue fazer. E não me dá descanso. Mas é o Teu Santo Espírito que habita Eu em não nós, que tenho nos leva e nos ensina como devemos orar. É o Teu Espírito que Deixa revela queimar, o deixa Teu coração, queimar. o coração do Pai para cada um de Deixa nós, para que
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa Porque queimar. que somos pobres e miseráveis. Deixa queimar, Espírito deixa Santo, toma o nosso coração queimar, hoje nessa noite. deixa queimar, deixa queima o fogo da tua queimar, presença. deixa queimar, O fogo deixa da tua queimar. O fogo com brasa tirada do altar. Deixa queimar, deixa queimar, Queima, Jesus. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós clamamos a Ti, Jesus. A cultura da mesa. Movidos de íntima compaixão. Seja Jesus onde você estiver. Seja as mãos, seja os pés. Leve o amor de Deus ao necessitado. E o nome de Deus vai ser glorificado. Liberta-nos, Pai, de todo o egoísmo. Liberta-nos de nós mesmos. Porque Cristo em nós, Cristo na nossa vida, essa é a esperança da glória. Porque aquele que diz que ama o Senhor deve andar como Ele andou. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Pai, nós te damos graças, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha se apiedar de nós e derramar sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor Deus e Pai. Capacitando-nos, ó Senhor Deus e Pai, a vivermos esta palavra, a caminharmos sobre esta palavra e a praticarmos esta palavra, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, Senhor, de vivermos esta palavra, de aplicarmos esta palavra na nossa vida, Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te rogamos, ó Senhor Deus, pela Tua graça, misericórdia, Senhor, e compaixão sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor, assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.